Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como já disse o nosso Renaud. E nós agradecemos imensamente mais uma vez pela paciência, pelo carinho, pela disposição de cada um de vocês estarem ligadinhos na nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade, e também pelo Rádio Rio de Janeiro .digital. O programa Luz na Penumbra, ele é colocado também no YouTube. 2-3 dias depois, a nossa equipe do digital coloca esses programas no YouTube, esses estudos no YouTube. E vocês sabem que o programa Luz na Penumbra é um dos mais antigos da Rádio Rio de Janeiro, estudando a nossa querida codificação, a doutrina espírita. Então, nós estamos de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, com 2 blocos, cada bloco estudando uma obra da codificação e abrangendo todas as obras, ou quase todas as obras, para que nós possamos estarmos inteirados da base da doutrina espírita. Eu sempre digo e repito que a doutrina espírita, ela tem como base a codificação. Alguns livros que vieram depois podem ou não nos explicar essa base. Às vezes complicam, né? Mas se nós não tivermos a base, nós não conseguiremos analisar se o livro está ou não de acordo com a base. Então, muitas obras nós vimos por aí que saem totalmente fora dessa base, como disse. Então, vamos ao estudo de obras póstumas, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo Constituição do Espiritismo. O Kardec quis abordar aqui, então, o chefe do Espiritismo, que é o tema desse ponto que nós estamos estudando, e ele vem dando várias características de um possível chefe para o Espiritismo. E vamos dar continuidade à leitura para que nós possamos compreender melhor o que Kardec está nos querendo passar. Em tal caso, o pior de todos os chefes seria o que se desse por eleito de Deus. Como não é racional se admita que Deus confie tais missões a ambiciosos ou a orgulhosos, as virtudes características de um verdadeiro Messias têm que ser, antes de tudo, a simplicidade, a humildade, a modéstia. Numa palavra, o mais completo desinteresse material e moral. Ora, a só pretensão de ser um Messias constituiria a negação dessas qualidades essenciais. Provaria naquele que se prevalecesse de semelhante título ou tola presunção em havendo boa-fé ou insigne impostura. Então, discorrendo ainda das características desse suposto chefe para o Espiritismo, o suposto líder do Espiritismo, ele teria que ter as características de um Messias, ou seja, as características de Jesus. E nós sabemos que no Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, nós temos lá na questão 625, Kardec nos trazendo a pergunta, né, qual seria o Espírito que Deus teria enviado à Terra para nos servir de guia e modelo. E aí a resposta é a menor resposta do Livro dos Espíritos, diz Jesus. Na tradução de Pastorino, aliás, Pastorino não, de Herculano Pires,
está lá a resposta: vede Jesus. Ou seja, vamos analisar Jesus. Esse seria realmente o verdadeiro, aliás, este é o verdadeiro chefe do Espiritismo, o líder do Espiritismo. É Jesus, é o Espírito da Verdade. Mas vamos dar continuidade à leitura. Não faltarão intrigantes pseudo-espíritas que queiram elevar-se por orgulho, ambição ou cupidez, outros que estadeiam pretensas revelações com auxílio das quais procurem salientar-se e fascinar as imaginações por demais crédulas. É também de prever que, sob falsas aparências, indivíduos haja que tentem apoderar-se do leme com a ideia preconcebida de fazerem sossobrar o navio, desviando-o da sua rota. O navio não sossobrará, mas poderia sofrer prejudiciais atrasos que se devem evitar. Ou seja, Kardec está dizendo aqui que o navio não vai afundar. Ele não vai ficar à deriva de jeito nenhum. O navio tem uma condução, tem um direcionamento. E o navio, qual é o navio? O navio do grupo, do conjunto de espíritos encarnados e desencarnados que estão aqui ligados ao planeta Terra, ao planeta de provas e expiações. Então nós precisamos perceber que não há como ficar à deriva, não há como esse navio deixar de avançar na sua trajetória, que é a trajetória evolutiva. E mais uma vez lembramos, esse chamado navio aqui, Kardec chamou de navio, não é o planeta Terra. Muitas pessoas acham que é o planeta Terra que vai evoluir. É óbvio que a matéria também evolui, mas evolui a partir do contato com espíritos mais evoluídos. Porque espíritos mais evoluídos produzem energias mentais tais que fazem com que haja uma mudança na parte mineral, na parte vegetal e na parte animal. E é óbvio que Deus não permitiria que seres como vegetais e animais fossem tão brutos num momento em que o planeta está sendo habitado por espíritos mais evoluídos. Então, espíritos menos evoluídos têm lá, junto deles, junto de nós, né? Nos colocando, é claro, no meio desses espíritos ainda pouco evoluídos, vegetais e animais adequados à nossa condição de ainda inferiores. Espíritos superiores, e aí você pode ver na Revista Espírita de março de 1858, a descrição de Palissy, um espírito que viveu na Terra com esse nome, Palissy, e agora está encarnado em Júpiter, um planeta ou um mundo feliz, segundo a própria narrativa do Palissy. Ele narra animais com uma constituição muito superior à que tem aqui no planeta Terra. Então, nós somos espíritos que estamos evoluindo e que vamos seguir a nossa evolução, e essa evolução vai fazer com que a Terra, o planeta, a parte física se transforme. Os próprios corpos físicos serão corpos muito melhores do que esses que nós hoje estamos utilizando, vamos dizer assim. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Diz então Kardec: são esses, sem contestação, os maiores escolhos que o Espiritismo precisa preservar-se. Para quem não sabe, escolho é aquela rocha grande que o navio, ele usou a expressão navio aqui no parágrafo anterior, e ele utiliza essa expressão escolho, como ele utiliza também no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que é da obsessão. Então, escolho é aquele obstáculo gigantesco que se apresenta à nossa frente.
Escolho, então, seria obstáculo, né? Aquela rocha que se apresenta à frente do navio, que se não desviar, ele vai bater e vai afundar. Aí sim, sobra, afunda. E para o Espiritismo, preservar-se desses escolhos, desses obstáculos que ele citou anteriormente, é realmente fundamental. Continuando o texto, ele diz: quanto maior consistência ele adquirir, tanto mais ciladas lhe armarão seus adversários. É, portanto, dever de todos os espíritas sinceros anular as manobras da intriga que se possam urdir, assim nos pequenos como nos grandes centros. Deverão eles, em primeiro lugar, repudiar, do modo mais absoluto, todo aquele que por si mesmo se apresente qual Messias, quer como chefe do Espiritismo, quer como simples apóstolo da doutrina. Pelo fruto é que se conhece a árvore. Espere-se, pois, que a árvore dê seu fruto, para decidir se ela é boa, e veja-se também se os frutos têm sabor. Kardec coloca aqui uma referência, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, número 9, caracteres do verdadeiro profeta. Nós precisamos ver que todo aquele que vem com bons interesses são aqueles que não têm vontade de satisfazer os interesses próprios, mas são aqueles que sacrificam os seus interesses pessoais pelos interesses da causa, que é a causa do cristianismo, que é a causa do espiritismo. Quantas e quantas vezes nós notamos pessoas, e aí não é só no espiritismo, é claro, de acordo com o momento evolutivo em que nós estamos, pessoas que se apresentam como o próprio Jesus falou no seu evangelho, né? Lobos em pele de cordeiro, ou seja, parecem cordeirinhos, parecem mansos, parecem humildes, parecem realmente serem pessoas do bem, maravilhosas, mas no fundo eles estão tentando fazer com que os interesses pessoais deles que sejam atendidos e não os interesses da maioria do povo. E aí nós temos o nosso Herculano Pires falando a respeito de uma coisa muito importante que nós temos que abrir os olhos hoje em dia. Diz Herculano Pires, esses, aí ele cita como se fossem como são, né, os maus religiosos, os maus líderes religiosos. Eles pregam o reino de Deus querendo herdar o reino da terra. E com essa frase de Herculano Pires, queremos lembrar que este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas, no capítulo Constituição do Espiritismo, e falando aqui Kardec sobre um possível chefe do Espiritismo. Nós estamos aqui todas as quartas-feiras, às 21 horas, das 21 às 21h25, aliás, com reprises às quintas-feiras. Logo depois que passa a meia-noite, aí vem 3 horas da manhã, tem uma reprise, e 6 horas da manhã, outra reprise. Nós ficamos muito felizes em estarmos com vocês aqui, estarmos fazendo esse estudo, porque esse estudo é aquele estudo que faz com que a gente seja, a gente consiga se encontrar, consiga realmente olhar para dentro da gente e perceber se estamos no caminho certo ou não. Então é super importante que nós estejamos estudando e estudando e estudando e estudando, sempre para que nós tenhamos como identificar onde estão os pontos fracos e os pontos fortes também de nós mesmos. Se você quiser entrar em contato conosco, é só mandar um WhatsApp para 21 98486 7633. 98486 7633 é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro. Aí você fala assim, eu queria mandar um recado para o programa que estuda, o programa Luz na Penumbra, no estudo de obras póstumas. E mande seu recado
discordando, concordando, contribuindo, porque é muito importante para nós ter a participação de cada um de vocês. Vamos dar continuidade aqui à leitura, onde Kardec fala o seguinte: houve quem propusesse que os candidatos fossem designados pelos próprios espíritos em cada grupo ou sociedade espírita, além de que este meio não obviaria a todos os inconvenientes, apresentaria outros, peculiares a semelhante modo de proceder que a experiência já demonstrou e que fora supérfluo lembrar aqui. Não se deve perder de vista que a missão dos espíritos consiste em nos instruir para que nos melhoremos, porém, não em se sobreporem ao nosso livre-arbítrio. Eles nos sugerem ideias, ajudam com seus conselhos, principalmente no que concerne às questões morais, mas deixam ao nosso raciocínio o encargo da execução das coisas materiais, encargo a que não lhes cabe poupar-nos. Contentem-se os homens com o serem assistidos e protegidos por espíritos bons. Não descarreguem, porém, sobre eles a responsabilidade que incumbe ao encarnado. Meus irmãos, nós várias e várias vezes repetimos aqui, ouvimos vários irmãos repetirem a mesma coisa, porque é super importante. Nós não podemos ficar o tempo todo falando com a espiritualidade assim: me ajudem a resolver isso. O que eu faço nesse momento? Nós precisamos trabalhar dentro de nós para que nós possamos decidir. Olhar para dentro e falar assim: esse é o melhor caminho? Vamos ponderar, vamos pensar. É óbvio que a espiritualidade nos ajuda, é óbvio. Se nós estivermos buscando uma solução para o bem, eles vão nos inspirar para o bem. Mas quando é algo que nós estamos fazendo como uma organização, né, dentro de um centro espírita ou de uma instituição maior que congrega vários centros espíritas, nós é que precisamos trabalhar tudo isso e saber exatamente o que vamos fazer. A gente coloca tudo nas mãos da espiritualidade. E aí eu pergunto sempre, e aí nesse caso, quem é que estaria evoluindo? Se tudo é decidido pelo meu anjo da guarda, por exemplo. Tudo eu falo: meu anjo da guarda, o que eu faço nesse momento? Aí o anjo da guarda fala: faz isso. Aí eu vou e faço aquilo. Quem decidiu? Fui eu ou foi ele? Foi ele. Então quem vai receber o ônus ou o bônus? O ônus é o pagamento, né? É a dívida, por exemplo. O bônus é o contrário. É o lucro, digamos assim. Eu acertei ou eu errei? Não, eu não. Quem acertou ou errou foi o espírito superior, o espírito mais evoluído, o anjo da guarda, o protetor ou guia. Não fui eu que escolhi. Eu tenho que escolher. Mesmo que seja errado, eu tenho que escolher. Porque só assim eu consigo evoluir. Cada um de nós só evolui com as escolhas. E cada vez mais a gente vai acertando nas escolhas. Porque a gente tenta e erra, até que um dia a gente tenta e acerta. Com boa vontade de acertar. E o que ocorre? Eu começo a perceber: poxa, eu errei aqui, eu tentei dessa forma e errei. Tentei dessa outra forma e errei. Tentei daquela outra forma e errei. Agora tentei desta forma aqui e acertei. Então isso aqui é que é o certo, isso aqui é que eu vou me focar. Se eu não errasse, eu não saberia qual era o certo. Imagina, se eu tento e acerto da primeira vez, eu não vou dar a importância que realmente tem. Por quê? Eu também não vou sofrer as consequências. Porque todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Se eu tento de uma forma e aquela forma está errada, a consequência vem. Mas não vem para me maltratar, não vem para me machucar. Vem para me ensinar.
O retorno, a lei do retorno é uma lei altamente educativa, não é punitiva, como as pessoas ficam falando por aí, imaginando. A lei do retorno, a lei de causa e efeito, vou repetir, não é punitiva, não é para punir, é para educar, é para fazer a gente entender qual é o correto, o que eu devo fazer. Então nós estamos aí quase no final desse trecho do chefe do Espiritismo, o suposto chefe do Espiritismo, e Kardec tem 2 parágrafos aqui que vão fechar a questão. Vamos então ao texto. Esse meio, aliás, suscitaria, ele está lembrando aqui do meio de questionar os espíritos sobre um suposto chefe, né? Então diz assim, esse meio, aliás, suscitaria maiores embaraços do que se poderia supor, pela dificuldade de fazer-se que todos os grupos participassem de semelhante eleição. Seria uma complicação nas rodagens, e estas tanto menos suscetíveis se mostrarão de desarranjar-se quanto mais simplificadas forem. Por último, o problema é, pois, o de constituir-se uma direção central em condições de força e estabilidade, que a ponham ao abrigo de todas as flutuações, que correspondam a todas as necessidades da causa e oponham intransponível barreira às tramas da intriga e da ambição. Tal o objetivo do plano de que vamos dar um rápido esboço. Aí Kardec vai passar, no próximo programa nós vamos trazer esse próximo tema, que é a comissão central. Ele vai nos mostrar que o único chefe que o Espiritismo tem, o único líder que o Espiritismo tem, vejam, por vezes nós vemos na televisão, no rádio, as pessoas falarem, o líder espírita tal, o líder espírita tal. Não existe líder espírita, aliás existe, mas não está encarnado. O líder espírita está lá, como já disse, na questão 625. Jesus é o nosso líder. Tirando Jesus, não temos líder espírita. Vejam, os grandes espíritos, que são os trabalhadores primeiros da seara do Cristo, eles jamais querem ser os líderes. Bezerra de Menezes, por exemplo, ele sempre termina dizendo o humílimo servidor do Cristo. O que é isso, humílimo? Ele está dizendo que ele não é tão grande quanto Cristo, ele está se humilhando, entre aspas. Não é a humilhação que a gente costuma ver aqui, assim, fulano humilhou Beltrano, Beltrano foi humilhado por Cicrano. Não é isso, é humilde, é de humildade, de reconhecer-se muito distante ainda da perfeição. É isso que Bezerra de Menezes faz. Entendo que Emmanuel também, ao dizer para Chico, se um dia eu disser algo contrário a Jesus e Kardec, me abandone e fique com Jesus e Kardec. É assim que nos passa essa grandeza, o Emmanuel. A nossa Meimei, que doçura Meimei, sempre se colocando, todas as mensagens dela, ela coloca a necessidade de nós ajudarmos ao nosso próximo, de nós não nos colocarmos acima do nosso próximo, mas como iguais, e abaixo, claro, de Deus e de Jesus. Fundamental que nós sigamos os exemplos desses espíritos superiores e muitos outros que a gente não poderia citar aqui, né? Porque não ficaríamos vários programas citando aqui e não acabaríamos. Meus irmãos, estamos terminando o programa de hoje, agradecendo a participação de cada um de vocês e lembrando que vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós fazemos comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Nós estamos aqui no capítulo 7º, que devemos encerrar hoje, no seu item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Essa aqui é bem importante mesmo. Vamos ver aqui o que nosso irmão, Espírito Protetor, Ferdinando, nos trouxe em Bordeaux, 1862. Não vos envaideçais do que sabeis, porque este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Gente, vamos começar aqui tentando interpretar o que nosso irmão aqui nos traz. O modo que ele está vendo a situação. Ora, qualquer pessoa que se descobre a certa altura da vida, da idade, que é uma pessoa inteligente, ou seja, ela tem uma capacidade de interpretar bem aquilo que ela lê, que ela estuda, que ela tem como informação, que ela ouve, que ela vê. A pessoa tem capacidade de entender rapidamente o que está se passando, aquilo que está, absorver esses ensinamentos, guardar para si, para poder usar no futuro. Isso é uma pessoa que tem uma inteligência boa, razoável. Há pessoas que têm dificuldade de entender alguma coisa, tem dificuldade de reter, ou tem dificuldade de repassar para outros. Uma pessoa que tem uma inteligência um pouco menor. Isso acontece com muitas pessoas, nem todas as pessoas são iguais. Mas ele diz aqui uma coisa interessante já de cara. Não vos envaideçais do que sabeis. Quer dizer, não vou ficar vaidoso aqui daquilo que eu sei, daquilo que eu estudei, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu retive dentro de mim. Porque esse saber do qual tanto me orgulho tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, por mais que eu acho que eu sei muito, o limite é muito pequeno, está logo ali. Porque há muita gente que sabe muito mais que eu. Então eu tenho que tentar me encaixar no meu lugar. Não achar que eu sou o bambambam. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes do globo, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Ora, mesmo que eu seja, ainda assim, uma das maiores sumidades, maiores inteligências do planeta, reconhecido por todos como tal, não é motivo para eu me envaidecer. Por quê? Se Deus, nos seus desígnios, ou seja, se Deus, nos seus desejos, vos fez nascer num meio que pudesse desenvolver a inteligência, ou seja, Deus achou por bem me fazer nascer num meio, numa família, num lugar, numa cidade, que eu tivesse condições de desenvolver essa minha inteligência.
porque principalmente em outras encarnações, eu já exercitei bem isso. Então, Deus nota que eu tenho capacidade de ter inteligência, absorver conhecimentos, entender bem as coisas. Então, vou aproveitar esse personagem aí para ele vai nascer, vou botar ele no lugar onde ele vai poder estudar, vai poder aprender com a família, com vizinhos, com amigos, escola, professor. Ele vai desenvolver toda a capacidade dele. Se Deus me escolheu, porque acreditou em mim, viu que eu tinha essa capacidade. Então me deu esta incumbência. Diz aqui: se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio em que pudestes desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. Então, se Deus me fez nascer com todas essas prerrogativas nesses locais adequados, é que Ele não quer que eu use a inteligência só para mim. Eu não sou o único do planeta. Deus não fez o planeta só para mim. Então, Ele precisa de todos sejam aquinhoados com conhecimento, e precisa de alguns passar conhecimento para os outros. Se Ele achou que eu tinha jeito para passar esses conhecimentos, me deu os instrumentos para eu poder usar esses meus conhecimentos. Então não é só para mim o conhecimento, é para eu desenvolver por todos. Todo talento é feito para eu desenvolver para todos, aquela parábola do talento. Se Deus achou por bem me dar 5 talentos, confiou em mim, que esses talentos, eu tenho que aumentar esses talentos. Não é fazer como aquele que ganhou um e botou enterrado no chão. Não. Eu tenho que dobrar os talentos, eu tenho que usar os talentos para fazê-los produzir. E se o meu talento é a inteligência, o conhecimento, o estudo, eu tenho que usar isso para beneficiar os outros, multiplicar os talentos nos outros. Em mim já está bom. Eu já não sou sumidade, então eu tenho que passar esse meu conhecimento para os outros. O raciocínio do nosso irmão Ferdinando está muito correto. É que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Ora, se há um rebanho muito grande aqui, pessoas que estão carentes de conhecimento, morais, intelectuais, o que seja, Deus faz nascer naquele rebanho um carneirinho um pouco mais inteligente, com algum conhecimento, para que ele lidere o rebanho, ensine o rebanho o caminho correto, onde está comida, onde tem água. E não vai parar para ficar se exibindo para o rebanho. Eu sou tal, eu sei tudo, mas não conto para ninguém. Não é isso. Deus deu esse talento é para usar o talento. No caso, o talento que deu é a inteligência. Podia ser outro, podia ser beleza, dinheiro, poder, podia ser qualquer talento. No caso específico aqui, nós estamos falando da inteligência, do conhecimento, do raciocínio, da lógica. Isso tem que ser usado para o benefício dos outros. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve prestar-se. Ou seja, a natureza do instrumento que Deus me deu para tocar não indica como é que ele tem que ser tocado. Se o instrumento que me deu é um violão, eu sei que é um instrumento de corda, eu vou ter que dedilhar, aprender a fazer os acordes ali e tal. Se é um instrumento de sopro, eu vou aprender a fazer os solos que me ensinam. Né? Se é um instrumento como o acordeon, de fole, eu tenho que aprender a desenvolver aquela técnica do fole. Quer dizer, se é um instrumento de percussão, aprender o ritmo, cada instrumento, se me dá uma bateria, eu sei que eu não vou... cadê as cordas da bateria? Não tem isso, gente. Então a bateria vai me dar as baquetas aqui que eu vou aprender a tocar bateria, bater e tal no ritmo. O violão é diferente, o piano é diferente, cada instrumento tem sua finalidade. Então, conforme o instrumento que Deus me deu, eu tenho que saber qual é a finalidade do instrumento. Eu não sou inteligente, a primeira coisa que eu vou ver é qual é a finalidade desse instrumento, como é que ele é tocado. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que este último deve cavar a terra. Ou seja, se o jardineiro dá para o ajudante a enxada, o ajudante sabe que aquilo ali é para quê? Para cavar uma vala, para arrumar a terra. Ele está vendo, aquilo ali é uma enxada, aquilo não é um rodo de pintar a parede. Então ele sabe para que serve aquilo. Isso o jardineiro passando para o ajudante. Que direi se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o patrão? Aí o ajudante, em vez de fazer o serviço, pega a enxada para agredir o patrão, agredir o jardineiro, o chefe. O que a gente vai dizer disso? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Olha só, isso que a gente ia dizer. Pô, esse cara não pode ficar aqui. Pegou a enxada, em vez de cavucar, está agredindo o patrão, prende ele. Bota ele para fora daqui. Pois bem, não se dá a mesma coisa com aquele que serve da sua inteligência
para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos, vocês vejam bem o que essas pessoas que estão usando a sua inteligência, em vez de ensinar as pessoas da existência de Deus, da providência divina, das leis universais, das leis morais, elas, ao contrário, estão usando a inteligência para convencer as pessoas que Deus não existe, que o mundo é materialista, são contra qualquer ideia de religião. Olha só, essas pessoas estão usando a sua inteligência dada por Deus para agredir Deus. Está igual esse ajudante de jardineiro querendo agredir o jardineiro. Então o que nós vamos querer para eles? Não levanta contra o seu patrão a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele o direito de salário prometido? Não. Então esse cara que está fazendo isso com Deus, é o mesmo caso do ajudante que está fazendo com o jardineiro. Não vai merecer o salário. Em vez de cavocar, ele foi agredir. Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim. Parece que é o que vai acontecer conosco. Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem deve tudo. Exatamente, gente. Você acha que uma pessoa que vem com essa incumbência, com a inteligência, com todas as prerrogativas, lugar de nascimento, famílias, tudo para ele usar em favor dos outros, Deus não está aqui nada para si, que a gente ajude os nossos próprios irmãos. Se nós estamos no bem bom, queremos o bem bom para todo mundo, tem que dar o bem bom para todo mundo, não é só para a gente. Em vez de fazer isso, eu agrido Deus, desacredito de Deus, prego contra Deus. O que espera que aconteça com um sujeito desses quando voltar para a espiritualidade? Isso é que não vai acontecer ainda nesta própria vida, mas admitamos que ele parta numa boa. O que vai acontecer com ele? Será que ele vai voltar em outra encarnação com a mesma inteligência, com os mesmos atributos, com a mesma capacidade de ir para lugar, para continuar os estudos, aprendizado, etc. Seria justo isso? Não. Nós vamos querer que aconteça com ele a mesma coisa que a gente achou que tinha que acontecer com o ajudante do jardineiro. Tira daqui. Leva para longe daqui. Aqui não serve. Chama outro. Tem uma fila aqui querendo vaga. Então esse indivíduo, coitado, vai ter que ser levado para uma circunstância mais adequada ao seu modo de agir. Seu modo, o seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade. Quem está mais preocupado em bancar o pavão, que sabe tudo, do que usar o seu conhecimento em ajudar os outros. Então, se é o orgulho que ele quer, se é bajulação que ele quer, vaidade que ele quer, ele vai ser levado para um lugar onde ele acha que vai encontrar isso. Só que não vai encontrar isso, ao contrário. Vai passar humilhações, como diz aqui, uma existência miserável, cheia de humilhações. Até que um dia ele atine e pense, meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça que eu fiz isso? Algum anjo bom vai ficar soprando no ouvidinho dele até que ele entenda. Aí começa de novo. Vai recuperar. Esperamos que aí, caindo na real, ele consiga se recuperar. E alguns casos não é difícil a pessoa cair em si, outros é muito difícil. Porque quebrar o orgulho, nosso orgulho, é muito complicado. Depois que você está lá no alto, você cair aqui e começar de novo, é duro. Lembra aquela parábola do mordomo infiel, né? Contada pelo Cristo. Ele, quando o patrão descobriu que ele estava praticando roubo lá na administração das propriedades do patrão, ele pensou assim, caramba, nessa altura do campeonato eu fui demitido, o que eu vou fazer? Eu não sei pegar no pesado para trabalhar, para ganhar dinheiro, não sei pegar no pesado. Bom, pedir esmola, eu tenho vergonha, ainda o orgulho dele trabalhando. Não quer pegar no pesado, não quer pedir. Então ele, pelo menos, teve uma ideia de que irá aliviar a dívida dos outros, dos devedores do patrão, para no futuro conseguir que eles ali lhe ajudassem, dessem guarida para ele. Pelo menos ele pensou, eu vou ajudar aqui esse pessoal que está mais inferior que eu, aliviar a dívida deles com o patrão e de repente no futuro eles me ajudam. Sem querer ele estava fazendo uma coisa boa. E com certeza ele vai conseguir se livrar da encrenca mais rápido. Mas aqueles que ficam empedernidos no orgulho, vocês lembram antigamente na televisão tinha um personagem que era o
interpretado pelo Jorge Loredo, que ele era um cara que era rico, ele se vestia de roupas de fraque, gravata, camisa de punho engomado, cartola, todo rasgado. Chamava outro rapaz na praça nossa lá de meu nobre colega e tal. Porque ele se achava ainda, mesmo já estando lá no fundo do poço, todo rasgado, mas ainda se achava com aquele mesmo jeito de quando ele estava na aristocracia. Não perdeu. Mesmo lá embaixo, todo rasgado, dependendo da caridade dos outros, ainda se achava ainda de que tinha que tratar o outro do mesmo jeito que ele tratava as pessoas quando ele estava por cima da carne seca. Quem é da minha idade deve lembrar disso, na televisão tinha esse personagem, do Jorge Loredo. Era mesmo aquele que fazia o Zé Bonitinho. Então, é isso aí. É difícil a pessoa cair e depois recuperar. Aí a inteligência parece que dá um bloqueio, a pessoa não tem nem inteligência para sair. Muitos conseguem, porque ele vai usar a inteligência para sair, a primeira ele cai na real. Opa, aqui não é meu lugar, gente. Por que eu vim parar aqui? Alguma coisa aconteceu. Aí os espíritos vêm, começam a soprar na orelhinha dele, olha, pensa bem, você não agiu bem e tal. Aí começa a pensar diferente para sair do problema. Agora aqueles que não se adaptarem, realmente o planeta avançando, eles vão ficar inadequados aqui para continuar com a gente. Vão para outros lugares aí tentar recomeçar o processo. É isso que o nosso irmão aqui tá dizendo que vai acontecer. Porque a inteligência é um talento. É um bem que nós recebemos tanto quanto a riqueza pecuniária, a beleza, não é? A saúde, a força. São bens benéficos que nós temos, talentos. E temos que saber usar para os outros, para poder melhorar. E a inteligência parece que permeia todos os outros, porque a pessoa, para usar bem esses talentos que eu acabei de citar, precisa ser inteligente. Então a inteligência ajuda. E o cara que é inteligente, de repente ele pode ficar rico, usar a inteligência para ficar rico, para ter mais saúde, consegue se tratar bem, beleza, mais ou menos, mas ele tem as operações plásticas para dar jeito. Ele consegue com a inteligência as coisas. Então a inteligência eu considero a mais perigosa das riquezas que podemos ter. Porque inclusive, ela é difícil de ser medida. Riqueza você mede, a beleza você compara um com o outro, saúde você tem lá quem ateste, poder também, você tem como medir. Agora, a inteligência, como diz aqui, não vos envadeçais do que sabeis, porque este saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. A inteligência sempre vai ter um mais inteligente, é uma coisa difícil de mensurar. Só o próprio que se acha o tal de inteligente. Esse é que é o problema. Para nós escambarmos para a vaidade. A inteligência nos leva muito à vaidade, a humilhar os outros. Isso é uma assim, incumbência que Deus dá para nós, meio arriscada. Mas se nós aceitamos, achamos, bom, numa boa, vou nascer inteligente, vou me dar bem. Chega aqui, não, você vai se dar bem, mas você vai ter que fazer o bem para os outros também, concordamos? Ah, não, eu quero só para mim. Bom, aí começa a dar zebra. Nós temos que dividir as coisas, passar o que a gente sabe adiante, ajudar quem sabe menos, procurar ensinar, procurar ajudar. É assim que funciona o mundo. Até entre os animais é assim, você vê uma formiga lá seguindo uma ajudando a outra, gente. Vê as abelhas trabalhando lá, uma ajudando a outra. Nós somos iguais, cara. Nós temos que ser assim, solidários acima de tudo. Como diz o lema do nosso espírito, trabalho, solidariedade e tolerância. Nós temos que trabalhar, ser solidários uns com os outros e ser tolerantes também uns com os outros. Tolerar aquele que sabe menos. Ser solidário com aquele que sabe menos. E trabalhar com aquele que sabe menos, para que tudo progrida. Vou ficar eu sozinho sabendo tudo aqui. Não vou ter nem com quem conversar depois. Só eu sei tudo. Como é que eu vou conversar com os outros que não sabem nada? Não, todo mundo tem que saber tudo para poder ter diálogo. Assim que funciona a coisa. É a coisa mais simples de se entender, né? Mas a nossa vaidade, o orgulho obscurece o nosso pensamento e até a nossa inteligência é obscurecida por causa disso. Segue ele aqui. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Então,
Se todos os homens que a possuem dela se servissem com conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer progredir a humanidade seria muito mais fácil. Ou seja, se nós usássemos nossa inteligência da maneira que Deus gostaria que nós usássemos, a tarefa dos espíritos protetores seria muito facilitada no progresso da humanidade. Os espíritos protetores estão aqui para ajudar a humanidade a progredir. Seu trabalho seria muito mais facilitado se nós estivéssemos aqui, nós encarnados, estivéssemos ajudando os espíritos. Quer dizer, nos ajudando uns aos outros, estamos facilitando o trabalho dos espíritos. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas outras suas faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma mão poderosa pode retirar-lhe o que concedeu. Gente, presta atenção. Assim como a pessoa que é muito rica e usa o dinheiro para fazer coisas indevidas, de repente, pode perder tudo num lance de azar, num negócio mal feito, ou num roubo, uma coisa complicada qualquer, pode ficar na pobreza e vai passar as maiores dificuldades. O inteligente não pode dizer que está livre disso. Ele não pode dizer, não, eu posso ser rico ou pobre, mas eu sou inteligente, eu tenho a minha inteligência e vou acabar me dando bem. Vou usar a minha inteligência para sair da pobreza. Eu acabei de citar antes. É verdade. Que nunca vou perder minha inteligência. Não é bem assim. Não é bem assim. Como diz aquela mesma canção que eu estava falando aqui, de Billy Blanco. Diz ele num trecho, o infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca. Né? De ser orgulhoso. Acaba. No caso de ser um infarto, pode ser um derrame, pode ser uma apoplexia, pode ser uma série de outras doenças, enfermidades, que prostram você numa cama, dependendo dos outros ignorantes. Aqueles que você considera ignorantes, está dependendo deles. E aí? Você fala 10 idiomas e o seu ajudante não sabe nem escrever. Como é que você faz? Pedir para ele mandar um bilhetinho para não sei quem, não pode, porque ele não sabe escrever. E aí, como é que você faz? Porque deu os 10 idiomas. Então, gente, vamos pensar em usar parcimoniosamente os nossos talentos, sempre que possível, em benefício dos outros. Que aí Deus vai nos dar mais talentos, como diz a própria parábola. Se fosses fiel no pouco, serás fiel no muito. A quem muito foi dado, mais será dado. Então, não é complicado entender o raciocínio proposto pelo nosso irmão Ferdinand, Espírito Protetor. Fiquemos hoje por aqui. A vocês todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.